Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje é a nossa sétima oficina e também vai ser a última que vai ser ministrada por mim, pela bolsista. As três seguintes vão ser pela coordenadora Cris e espero que vocês gostem dessa última oficina e que vocês estejam contentes com ela. Bom, vocês sabem sobre a nossa equipe, então eu não vou... A gente vai realizar as 15 estratégias com o livro Linguística para Educadores. E sobre a atividade offline anterior, só para relembrar vocês, foi essa leitura de Shadowzin Clock e Vulcão, de 2015. Qualquer coisa vocês podem falar comigo, se eu espero que eu não fiz erro. Por essa parte também, se não sei, por essa parte. Corta. As estratégias de leitura na pré-leitura, né? Essas são as estratégias que é a ativação do sistema adequado, definição dos objetivos de leitura, predição, ativação e recuperação do conhecimento prévio relevante. Bom, aqui eu só coloquei todas as estratégias para vocês relembrarem, não vou falar todas porque sempre que eu começar antes da leitura, durante a leitura e pós-leitura, eu vou relembrar vocês, eu só relembrei da pré-leitura porque eu vou começar por elas, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de exemplo prático com o livro de Linguística para Educadores. Então, como eu disse antes, tem a ativação do esquema adequado, né? O que é isso? Ela vai dizer respeito ao uso dos conhecimentos prévios do leitor, ou seja, seus esquemas mentais para compreender, interpretar e inferir significados. O que significa isso? Então, eu fiz um mapinha, mais ou menos, com o livro no centro, né, apontando flechinhas do que seria aquilo, né, a ativação do esquema adequado. Então, por exemplo, seria a prática da leitura, as noções básicas da gramática, que a gente vai ter esses conhecimentos prévios do leitor, então, seus esquemas mentais sobre aquilo. Então, sobrevivência na sala de aula, os conhecimentos sociais e culturais. Esse seria o primeiro esquema, só que, gente, as estratégias de hoje, elas vão ser de uma forma um pouquinho mais básica, porque eu não vou conseguir ler o livro com vocês, né? Então, eu vou passar um pouquinho mais, não por cima, mas um pouquinho mais resumido, para vocês entenderem também, e espero que vocês também consigam compreender o que eu vou falando durante essa oficina. Já o segundo tema, né, é a definição dos objetivos da leitura. Então, vai ser o quê? Vai ser localizar informações específicas, como uma receita, um manual, compreender uma ideia central, como um artigo, e analisar a linguagem ou a estrutura, em textos literários ou científicos. Então, a gente vai querer entender a proposta central do livro, né, identificando os conceitos básicos de linguística, como, por exemplo, a língua, a linguagem, a fala, a gramática, a variação linguística, reconhecendo também a relação entre a linguística e a educação e como elas se relacionam, né? Então, a gente vai fazer um estudo mais aprofundado sobre ler de forma atenta e crítica, destacando definições e exemplos. Então, a gente pode refletir sobre essas críticas, né, e propostas ao autor, anotando conceitos importantes para uma revisão posterior. Então, já a aplicação na prática, né? A gente pode fazer o quê? A gente pode selecionar ideias que possam ser utilizadas em sala de aula, então adaptando exemplos e reflexões para atividades tanto de leitura quanto de escrita. E o planejamento, né, dessas práticas pedagógicas alinhadas à perspectiva da linguística apresentada no livro. Então, a gente quer relacionar o conteúdo do livro às necessidades reais do aluno. Bom, já a predição, já a terceira estratégia, perdão, é a predição, ativação e recuperação do conhecimento prévio relevante. Então, essa estratégia de leitura interligadas que fazem parte do processo de compreensão ativa, ou seja, elas vão atuar e ajudar o leitor a se preparar mentalmente para aquele texto e construir um sentido daquilo que ele já sabe. Então, a gente vai observar o título daquele livro, né? Então, eu vou dar o exemplo do livro da Cris que a gente está apresentando hoje, que é Linguística para Educadores. Então, vendo o título, subtítulo, sumário, a gente tem que imaginar o que vai ser abordado com aquilo, né? Então, por exemplo, com esse livro a gente vai pensar o que é a linguística, como ela se relaciona com o ensino da língua portuguesa e qual é o problema no ensino tradicional que o livro ele pode criticar, que ele está criticando. Então, a gente vai tentar refletir sobre o que você espera aprender ou esclarecer com a leitura. Então, já essa ativação do conhecimento prévio, né, vai ser relembrar o que você já sabe, então, sobre os conceitos de linguística, da linguagem,
tanto da gramática, então experiências do ensino-aprendizagem de português. Então, tem muitos professores aqui, tem muitos pessoas participantes da leitura aqui, que são professores, no caso, ou pessoas que trabalham na área da educação, né? Então, vocês já têm um conceito, vocês já têm algo sobre aquilo que vocês podem imaginar para os seus alunos. Então, situações acabam acontecendo nas situações de preconceito linguístico ou discussões sobre a norma culta, né, a norma padrão de fala e escrita. Só que a gente sabe que a norma não tem uma norma padrão para fala, né, porque o Brasil é muito extenso e cada um fala da sua maneira e do seu jeito. Então, a gente vai compartilhar ideias com os colegas também para enriquecer o que a gente já sabe sobre aquele título, aquele livro, sobre o que ele vai se tratar. Já a recuperação do conhecimento prévio vai ser durante a leitura, então a gente vai relacionar as informações com as experiências anteriores que a gente já teve. Então, por exemplo, isso confirma ou modifica o que eu já sabia. Então, o livro está retratando algo que eu já conhecia antes ou eu estou aprendendo com isso. Ou há exemplos, por exemplo, do meu cotidiano que ilustram o conceito apresentado, algumas perguntinhas que a gente vai fazer durante a leitura. Agora a gente vai entrar para as estratégias durante a leitura, que vão ser a distribuição da atenção de modo a focalizar os segmentos principais, localizar informações relevantes, sublinhar e fazer anotações ou paráfrases e a inferência. Bom, essa distribuição de atenção vai ser o quê? A gente vai selecionar o essencial. Então, a gente vai reconhecer os pontos principais dos capítulos, como os conceitos básicos de linguística, então as variedades linguísticas e as implicações para o ensino, em vez de tentar abordar tudo de uma os conceitos básicos da linguística, o que é, para que serve e como se aplica a educação, que a gente vai pensar como a gente tem que estar mais atento àquilo, né, nesse livro. Então, as reflexões críticas sobre a linguagem, a educação e o papel do professor como mediador, e também as áreas da linguística que dialogam diretamente com o ensino, por exemplo, a morfologia, a sintaxe, a semântica e tudo mais. Então, distribuir a atenção não é só absorver tudo de uma vez. Então, a gente não tem que ler um livro e tem que tentar entender tudo daquilo. A gente tem que tentar, só que não precisa ser tão rigoroso assim. A gente tem que reconhecer o que é essencial para compreender aquele sentido, né, geral da obra. E como que ela vai contribuir para uma formação docente. Então, localizar informações relevantes, né? Então, localizar informações relevantes. Nem todas as informações em um texto são igualmente importantes, então algumas elas vão ser um pouco mais valiosas que outras. Então, a gente vai tentar localizar essas informações procurando e encontrando essas partes importantes que ajudam a entender melhor o que está sendo lido. Geralmente, não sempre, né, em um texto bem escrito, a informação mais relevante está no início do parágrafo. Por quê? Porque normalmente o parágrafo ele começa introduzindo sobre aquele assunto e depois ele vai explorando um pouquinho mais, aprofundando mais aquele conteúdo. Então, essas informações relevantes vão estar no começo do parágrafo, onde vai estar escrito que vai ser falado ao longo daquele livro, daquele tempo, né, daquele parágrafo. Então, por exemplo, a gente vai usar o sumário e títulos de capítulos para identificar onde está o tema de interesse. E também a gente vai procurar palavras-chave relacionadas ao seu objetivo de estudo, como, por exemplo, a norma culta, o ensino, a gramática, a linguística e tudo mais. Já a estratégia 6, né? A gente vai fazer o quê? Isso aqui é um pouquinho mais simples, vai ser sublinhar e fazer anotações ou paráfrases. Então, quando a gente sublinha um texto, a gente foca a atenção no que mais importa. E quando a gente já começa a anotar aquilo, a gente vai organizar e fixar a informação para que a gente não esqueça no futuro, para que quando a gente volte, a gente tenha algo anotado para relembrar o que foi passado naquele momento. E parafrasear mostra que você entendeu e não apenas copiou. Então, parafrasear é você escrever um pouco sobre o que você leu de uma forma mais crítica, entendeu? Então, aqui vai ser um exemplo prático, né? Essa é uma parte do livro da Cris, onde eu sublinhei com uma canetinha e também passei um marca-texto. Então, essas são as partes importantes para mim naquele momento. Já a sétima
estratégia vai ser a inferência. Então, a inferência é algo bem simples. Inferir é tirar uma conclusão lógica com base em pistas, ou seja, a gente vai ter que ler nas entrelinhas. Nem sempre a informação ela vai estar na sua frente, a sua amostra, mas a gente às vezes consegue deduzir algo com base no que está escrito. Por exemplo, como as nuvens estão ficando mais escuras. Quando eu falo que as nuvens elas estão ficando mais escuras, a gente pode inferir, a gente pode deduzir com essa pista, né, que pode estar chegando chuva, entendeu? Isso é uma forma de inferência. Então, no livro, a gente pode deduzir o quê? Deduzir as consequências práticas de conceitos teóricos. Então, se o livro ele defende a avaliação linguística, então inferir que o professor ele deve evitar corrigir a fala do aluno de forma preconceituosa, porque como eu já repeti várias vezes, eu vou bater de novo nessa tecla, a avaliação linguística é algo super normal, que deve ser aceitado tanto pelo professor quanto pelas pessoas em volta também, que às vezes acabam fazendo piadinhas que talvez sejam só que pensam que sejam só engraçadinhas, mas são preconceituosas também. Então, o 8, que é o autoquestionamento. Então, essa estratégia, ela vai fazer perguntas para si mesmo durante a leitura ou estudo com o objetivo de quê? De verificar se você está entendendo o conteúdo, de refletir sobre o que foi lido e também estimular a memória e o raciocínio. Então, tornando aquela leitura mais ativa e consciente para a gente estar entendendo o que a gente está fazendo. Então, por exemplo, umas perguntinhas que a gente pode fazer durante essa leitura, né? Então, como aplicar esse conhecimento em sala de aula com meus alunos? Quais os conceitos linguísticos apresentados são novos para mim? O que ainda é preciso pesquisar além do que o livro apresenta? Então, tem uma coisa que eu achei interessante, mas o livro não abordou tanto, então eu posso ir lá e pesquisar. Então, quais exemplos da minha realidade escolar se relacionam com o que o autor discute? Já a nona estratégia vão ser as alterações das estratégias por causa de mudanças nos objetivos do curso da leitura. A gente sabe que quando a gente está lendo algum livro, algum texto, enfim, a estratégia que a gente pode ter pode mudar ao longo do tempo. Então, ao longo da leitura, os objetivos eles podem mudar, como eu disse, e por isso a gente também tem que mudar a forma que a gente está lendo. Ou seja, a gente vai adaptar essa estratégia de leitura conforme o que eu estou buscando no momento. Então, eu estou lendo um livro, o livro da professora de linguística, né? Eu quero aprender um pouquinho mais por que ela começou essas oficinas. Então, eu vou ler o livro até chegar àquela parte e a gente vai ter que fazer uma estratégia para aquela parte específica. Então, por exemplo, se o objetivo ele ficar um pouquinho mais prático, a gente vai querer o quê? Procurar dar exemplos, atividades e sugestões no texto. Então, o que o livro ele vai sugerir para mim como educador e destacando apenas o que pode ser aplicado em sala de aula, se esse for o meu objetivo como mediador e educador, né? Então, se o objetivo ele ficar um pouquinho mais profundo, a gente vai fazer o quê? A gente vai ler um pouquinho mais devagar, reler trechos importantes, fazendo anotações detalhadas e esquemas, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Agora, o recobramento da atenção, né? Então, recuperar a atenção significa que você se distraiu e precisa voltar a se concentrar conscientemente naquilo que você está fazendo. Então, no caso, vai ser a leitura, né? O recobramento da atenção é uma estratégia, parece simples, mas é simples, digamos, só que acontece muito, 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 porque é muito comum, às vezes, a gente estar num dia cansado, num dia cheio, e a gente acaba lendo 2, 3 parágrafos e acabar não entendendo nada daquilo. Você só passou e não fez uma leitura, só decodificou palavras e não realmente entendeu, não compreendeu aquilo que você leu. Então, essa estratégia, por mais que ela seja simples, ela é muito útil nesse caso. Então, quando a gente perceber que a gente se distraiu, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que perceber sinais de distração, né? Então, a gente não lembra de nada do que a gente acabou de ler, então a gente leu parágrafos automaticamente, sem perceber, né? A gente só foi lendo para, eu quero terminar aquela leitura, ou talvez, às vezes, a pessoa já não está no dia bom, às vezes está com a cabeça cheia, algo do tipo, e às vezes acaba acontecendo, né? Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer uma pausa consciente. Então, por exemplo, vou descansar 5 minutinhos, vou às vezes tomar uma água, vou fazer outra coisa, tomar um banho, trocar de roupa, fazer alguma coisa diferente, para o cérebro talvez
sair daquele local, entende? O cérebro entender um pouquinho mais o que está acontecendo. Então, a gente vai pausar um pouco, né, a rotina e depois a gente pode voltar quando perceber que talvez a pessoa esteja mais concentrada no que está fazendo. E também a releitura focalizada. Então, o que é essa releitura focalizada? Vai ser o quê? Vai ser voltar ao início do parágrafo ou seção que você ficou confusa. Então, a gente vai fazer essa releitura no foco onde você não estava entendendo. Então, também a gente pode usar marcações, sublinhar ou anotar palavras-chave para recuperar o raciocínio de onde você se perdeu. E também a gente pode dividir o texto em partes menores, como, por exemplo, ler um tópico ou seção por vez, resumindo logo após que você leu aquele parágrafo, aquele tópico. Porque assim eu posso confirmar que eu entendi, que eu li, eu posso passar para o próximo. Então, a gente pode criar mini metas. Então, por exemplo, em um dia, eu vou ler até o próximo subtítulo e anotar 3 ideias principais. Isso é muito legal, é muito importante para algo que talvez você não, um livro que você não esteja tão habituado a ler, já que quando a gente está lendo algo mais do nosso interesse, a gente acaba lendo mais rápido, prestando atenção mais rápido. Agora, quando é um texto um pouquinho mais formal, é legal a gente anotar ideias sobre aquilo que a gente acabou de ler. Então, a gente também pode fazer perguntas, né, durante a leitura. Então, como algumas estratégias elas acabam se costurando, elas acabam voltando uma na outra, como está acontecendo aqui. Então, por exemplo, a gente pode perguntar o que o autor quer explicar aqui, como isso se conecta com o que eu já li, com as minhas vivências, relacionar o conteúdo com as experiências pessoais ou em sala de aula. Então, também a gente pode retornar ao foco e escrever rapidamente o que foi lido antes da distração. Então, criar um esquema, tabela, o mapa mental do capítulo para manter a mente engajada no que eu estou lendo. Já a estratégia 11, né? A estratégia 11 vai ser o quê? Vai ser a tomada de atitudes quando falhas de compreensão são detectadas. Quando você percebe que não entendeu alguma parte do que você está lendo ou estudando, você toma uma ação concreta para corrigir isso, em vez de simplesmente seguir em frente. Então, quando eu perceber que eu realmente não li nada, a gente vai fazer alguma estratégia para aquilo. Ela é bem parecida com a estratégia anterior, como vocês percebem, só que é um pouquinho diferente também. Então, a gente pode fazer o quê? A gente pode identificar o problema na compreensão. Então, a gente vai perceber que quando algo não foi entendido, a gente pode fazer o quê? Isso pode ser uma dúvida sobre o significado de um termo, então, um termo técnico, como, por exemplo, sociolinguística, avaliação diacrônica, às vezes uma dificuldade em acompanhar o argumento do autor. Então, às vezes acontece uma sensação de perder o fio da meada, né, no meio do capítulo, porque acaba acontecendo. Então, há algumas estratégias imediatas que a gente pode fazer nesse momento. A gente pode fazer a releitura, que vai ser voltar ao parágrafo ou à seção anterior para reconstruir aquele raciocínio, né? Uma leitura um pouquinho mais atenta, então prestar atenção em conectores e em exemplos, e também grifar e anotar dúvidas, então registrar para buscar a resposta depois. Também a gente pode fazer uma busca de um apoio externo. O que seria isso? A gente pode consultar um glossário do livro, se acaso houver, dicionários ou materiais complementares, vídeos ou artigos curtos sobre o conceito difícil, e perguntar a colegas, professores ou em um grupo de estudos, como, por exemplo, se vocês acabarem não entendendo alguma coisa, vocês podem perguntar no grupo do WhatsApp, no e-mail também, vocês sabem que a qualquer momento a gente vai estar disponível para sanar qualquer dúvida. Então, a gente pode fazer mais o quê? A gente pode reformular, fazer uma reformulação em palavras próprias. Então, a gente pode escrever com as nossas próprias palavras o que entendeu até onde a gente acabou de ler e tentar explicar o conceito para outra pessoa. Então, quando você consegue explicar esse conceito, né, para uma pessoa sem você estar, por exemplo, com o celular na mão, sem ficar lendo aquele conceito, isso vai significar que você aprendeu aquilo, porque você memorizou. Já aí também outra forma seria a revisão e a consolidação. O que seria isso? Depois de entender um ponto difícil, a gente pode voltar ao texto, né, para ver se essa compreensão ela se encaixa no contexto geral e atualizar resumos ou mapas mentais com a versão correta do conceito que a gente acabou de aprender. Já a releitura, né? A releitura é algo muito, muito simples, porque é basicamente isso, né? A leitura vai ser o ato de ler novamente um texto ou a parte dele com o objetivo de quê? Esse é o objetivo de entender melhor o conteúdo, de
corrigir uma falha na compreensão. Então, por exemplo, houve um momento que você se distraiu, como, por exemplo, eu falei em uma estratégia anterior. Então, eu vou fazer a releitura para corrigir isso, né, para ver onde que eu não entendi aquela parte. Então, a gente também vai fazer o quê? A gente pode refletir mais profundamente sobre o que foi lido, a gente pode ter um olhar um pouquinho mais crítico sobre o que a gente acabou de ler e fixar uma informação mais importante. Já as estratégias de leitura na pós-leitura, né? Vão ser quais as estratégias? Vai ser a avaliação da informação, a representação visual do texto e resumo/resenha. Então, a avaliação da informação vai ser o quê? Vai ser a etapa que o leitor ele julga a qualidade e a relevância das informações presentes no texto. Então, vai envolver um olhar mais crítico, indo além do simples da compreensão literal. Como eu falei também no vídeo anterior, que essas estratégias foram do vídeo 6, né? Que talvez estejam um pouquinho mais frescas na memória, já que foi no vídeo anterior, e é um pouquinho mais simples para vocês entenderem também. Então, aqui a gente vai se posicionar criticamente. Então, a gente não pode aceitar tudo que a gente está lendo, a gente tem que ter um olhar crítico. A gente vai decidir o que a gente vai fazer com aquela informação. Então, eu vou passar para os meus alunos o que eu acabei de ler, eu acho importante aquilo, e também a gente tem que verificar a coerência e a clareza daquele livro, daquele texto, julgando a relevância para os objetivos da leitura. Já a penúltima estratégia vai ser a representação visual do texto. Então, o que é isso, né? A gente vai organizar as ideias principais e secundárias de um texto, usando, por exemplo, gráficos, imagens, mapas ou diagramas. Então, essa técnica ela vai ajudar a visualizar aquela estrutura daquele texto, identificando relações entre ideias e também ter um melhor entendimento daquele conteúdo. Então, as formas mais comuns de representação visual vai ser o mapa mental, que normalmente é usado palavras-chave, setas, cores, ícones para mostrar a organização, a linha do tempo, que é normalmente para textos históricos, ordem cronológica, então vai ter uma linha do tempo certinho, então quadros comparativos para comparar ideias, argumentos, personagens, teorias. Então aqui está o exemplo, né? Então aqui é um mapa mental com flechinhas. Então aqui tem títulos e subtítulos, né? Em tópicos, digamos. Então, por exemplo, introdução à linguística vai ser o título. Vai ser o título, no caso, a linguística para educadores, perdão, que é o livro, né? O subtítulo vai ser introdução à linguística. Então, aqui vai ter um pouquinho dos conceitos, o que vai ser a linguística, a linguagem, a fala, linguística como ciência. Eu vai ter aquisição e desenvolvimento da linguagem, aquisição da linguagem na infância, então a língua materna da pessoa, o papel do ambiente escolar, a linguística e a educação, então a relação entre a linguística e as práticas pedagógicas, se está tudo certo, se tem como mudar e como que está atualmente, a importância da consciência linguística na escola e também o papel do professor na mediação da linguagem. E, por último, o letramento e a alfabetização. Então, a diferença entre alfabetização e letramento e as práticas de leitura e escrita no cotidiano escolar. Já a última estratégia vai ser o resumo barra resenha, né? O que seria o resumo? Ela vai ser uma atividade de compreensão onde o leitor ele vai identificar e registrar as ideias principais de um texto. Então, vai ajudar a fixar o conteúdo, né? E sendo útil também para quando você quiser estudar novamente, você ter aquele conteúdo em mãos. Então, vai poder revisar tanto para a apresentação quanto para, às vezes, uma prova, um trabalho, enfim. Então, esse resumo ele deve ser o quê? Ele deve ser mais objetivo, impessoal e conter apenas o essencial. Então, a gente não pode, por exemplo, no livro da Cris, né, tem quase 100 páginas, tem acho que 80 páginas por aí. A gente não pode fazer 20 páginas de resumo, a gente tem que fazer algo um pouquinho mais simples para focando no mais importante daquele livro. Já a resenha, ela vai um pouquinho além do resumo. Ela vai um pouquinho além do que o texto está dizendo. O leitor ele vai expressar a sua opinião crítica sobre aquele conteúdo, podendo incluir avaliações, comparações com outros textos ou até reflexões pessoais sobre aquilo, usadas em trabalhos escolares e acadêmicos também para desenvolver uma leitura um pouquinho mais crítica. Então, eu vou mostrar para vocês. Esse é um exemplo de resenha que eu fiz do livro. Eu
resumir um pouquinho ele, resumir não, né? Eu tirei um pouquinho da parte dele, eu vou ler um pouquinho com vocês. Então, no livro, a autora ela faz um forte apelo ao papel essencial do educador no desenvolvimento dos alunos, destacando a compreensão, a descoberta do conhecimento, a autonomia e a atenção. Então, ela critica a falta de base linguística entre pedagogos, especialmente para a alfabetização eficaz. Então, ela vai explorar áreas fundamentais da linguística, como a fonética, a morfologia e a semântica, enfatizando a importância de interagir diversas teorias e metodologias educacionais para aumentar a prática docente. Além disso, foca na centralidade da leitura e da escrita em todas as disciplinas, enfatizando o papel da escola em valorizar essas habilidades em uma sociedade onde a comunicação e escrita é vital. Então, aqui é um exemplo de uma resenha um pouquinho mais curta. Então, gente, a gente está chegando ao fim dessa oficina e a próxima atividade offline vai ser a leitura de Guedes e Souza, 2011, que vai estar no link tanto na descrição desse vídeo aqui, quanto no WhatsApp que eu vou enviar para vocês. Então, essa vai ser a referência, né, que vai ser o livro. E muito obrigada pela atenção. Espero que vocês estejam gostando das oficinas até agora. E a próxima vai ser com a Cris, então espero que vocês gostem. Tchau, muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.